Olá, quem vos fala é Vanúbia Ribeiro. Explanarei sobre o conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes, que é uma narrativa que gira em torno de um encontro entre dois ex-namorados, Ricardo e Raquel, que se encontram em um cemitério abandonado a convite de Ricardo. Ele a convida sob o pretexto de mostrar-lhe um belo pôr do sol, mas as intenções por trás do convite são sombrias. À medida que a história se desenrola, revela-se um plano de vingança cuidadosamente arquitetado, onde Ricardo pretende aprisionar Raquel no túmulo da família dele, simbolizando um retorno às emoções e ressentimentos do passado. Esse conto é caracterizado por ter um clima de suspense e tensão psicológica, refletindo sobre os temas de vingança, amor e traição. Esse conto explora de forma magistral a tensão entre a ordem de narração e a ordem dos acontecimentos, utilizando uma estrutura narrativa intrigante. A narrativa começa de maneira linear, criando inicialmente a impressão de um encontro romântico entre Raquel e Ricardo. No entanto, à medida que a história avança, percebe-se uma reviravolta surpreendente que subverte as expectativas do leitor. A estrutura desse conto é predominantemente linear, mas a autora insere elementos de suspense que desafiam a percepção do leitor. Mas o que realmente está ocorrendo, criando um jogo temporal sutil, a escolha por essa estrutura linear, porém com nuances de mistério, permite que a revelação final tenha um impacto ainda mais forte, evidenciando a manipulação de tempo e expectativa. A habilidade de Lígia em brincar com a sequência dos eventos e a percepção do leitor é um dos aspectos que tornam este conto tão memorável e importante. É um conto que apresenta narrativa integrante e envolvente. O narrador da história é em terceira pessoa, o que significa que ele é onisciente e não participa diretamente dos eventos. Esse tipo de narrador permite uma visão mais abrangente dos acontecimentos e dos sentimentos dos personagens. Mas não há presença explícita de um narratório, ou seja, um narrador que não se dirige diretamente com o interlocutor dentro da narrativa. E o leitor ideal seria alguém que aprecia a literatura introspectiva e psicológica, capaz de perceber as sutilezas das relações interpessoais e os subtextos emocionais presentes na obra. Em relação aos principais personagens deste conto, trata-se de Raquel e Ricardo. Raquel, que é uma mulher que, ao longo da narrativa, revela-se cautelosa, talvez até um pouco desconfiada, enquanto Ricardo é seu ex-namorado, que se apresenta a ser charmoso e persuasivo.
persuasivo, mas também esconde intenções sombrias. A caracterização se dá através de suas falas e ações, que revelam suas personalidades e intenções. Ricardo, em particular, é construído de uma maneira a gerar tensão e expectativa no leitor, culminando em um desfecho surpreendente e perturbador. A interação entre os dois e o cenário escolhido para o encontro, um cemitério, né, que cria uma atmosfera de mistério e suspense. O tempo e o espaço desse conto desempenham papéis cruciais para a construção da tensão e do suspense. O tempo no conto é predominantemente cronológico, já que os eventos se desenrolam de forma linear, desde o encontro de Ricardo e Raquel até o desfecho surpreendente. Entretanto, há também nuances de tempo psicológico, particularmente nas percepções internas de Raquel, que revelam suas dúvidas e incitações. Em relação ao espaço escolhido para acentuar a atmosfera de mistério e apreensão, o cemitério, cenário principal do conto, é um local isolado e sinistro, que simboliza a morte e encerramento, intensificando o clima de tensão. A presença da sepultura e o silêncio opressivo enfatizam o sentimento de vulnerabilidade de Raquel, implicando o impacto emocional do desfecho. A escolha do espaço influi diretamente nos eventos, pois o ambiente sombrio, como cemitério, serve como um catalisador para as ações de Ricardo e o destino inevitável de Raquel. E para a conclusão, esse conto ele constrói uma narrativa tensa e envolvente, cuja intenção principal parece ser explorar a complexidade das relações humanas, especialmente no que diz respeito à vingança, manipulação e ao poder. A autora utiliza um cemitério aparentemente romântico, o convite para ver o pôr do sol, para desenvolver uma trama sombria e reveladora sobre a natureza humana. O que mais chama a atenção na construção do conto é a forma como Lígia consegue criar uma atmosfera de suspense crescente, levando o autor a desconfiar das intenções dos personagens. A reviravolta final, marcada por um desfecho surpreendente e perturbador, evidencia a habilidade da autora em subverter expectativa e em tocar nas sombras que residem nas profundezas do comportamento humano, através de diálogos precisos e descrições sutis. Lígia Fagundes faz uma crítica às ilusões e desilusões que, que permeiam as relações amorosas, trazendo à tona a consequência do ressentimento não resolvido. E foi isso a apresentação sobre esse conto, e muito obrigada.